Bom, há alguns anos a Prefeitura de Apucarana, a Autarquia de Educação, conseguiu uma liminar na Justiça para fazer a suspensão dos pagamentos do INSS dos nossos servidores da educação. Mas desde 2019 a Receita Federal vem notificando o município, porque esse é um processo que ainda está em andamento. Nós, infelizmente, perdemos esse processo em sede recursal, e aí a liminar que suspendia o pagamento do INSS caiu. O município voltou a pagar esse INSS agora, do final do ano passado para cá, mensalmente algo em torno de 2,5 milhões de reais. Então, nós estamos pagando uma conta agora em 2025, que até 2024 ela não existia. Já foram quase 7,5 milhões de reais de INSS da educação, que a gente não tinha essa despesa até o ano passado. Bom, como voltou a pagar, nós perdemos esse processo lá no tribunal, o governo, a Receita Federal, o INSS, está cobrando os anos anteriores agora. Começaram a notificar o município em 2019, 2020, 21, 22, 23 e 24, e essas notificações agora se transformaram em boletos, boletos que precisam ser pagos. O primeiro boleto que chegou para nós, referente ao INSS 2019-2020, é de R$ 37.213.000 reais. Isso é mais do que qualquer valor que a Prefeitura tem para fazer as obras e os investimentos que a gente gostaria de fazer nesse ano. Então, de fato, um boleto impagável. A Apucarana, a Prefeitura, não tem os recursos para fazer a quitação do INSS da educação de 2019 e 2020. Nós estamos trabalhando com a Procuradoria-Geral do município, um escritório que foi contratado já há alguns anos para esse processo, nossa secretária Ana Paula, porque isso vai ter repercussões na maneira como a gente faz os investimentos na educação, como a gente custeia a nossa educação municipal, e esses recursos é para tentar fazer com que essa cobrança de 37 milhões seja ainda discutido na Justiça, a gente consiga suspender a exigência desse pagamento. Porque como a Apucarana não tem o dinheiro para pagar esses 37 milhões, a gente fica positivado, fica sem certidão lá no governo. E sem certidão, a Apucarana deixa de receber alguns investimentos, alguns repasses que a gente poderia receber, por exemplo, dos nossos deputados estaduais, deputados federais. Então isso tem uma consequência muito grave para a cidade de Apucarana. Então a Procuradoria, os advogados, a nossa equipe da educação, nosso secretário de Fazenda, Dr. Rogério, estamos encontrando maneiras de superar esse desafio. Lembrando, além de 2019 e 2020, que gerou esse boleto de 37 milhões, ainda vão chegar os boletos de 2021, 22, 23 e 2024. A Receita Federal, o INSS, vai exigir a cobrança de todos esses anos. Então, há ainda pela frente, além desses 37 milhões de reais, alguma coisa em torno de mais 70, 80, talvez quase 90 milhões, chegando perto de 120 milhões de reais de INSS da educação que não foram pagos. A liminar durou e ficou sem notificação da Receita em 2015 e 2018, então aquele período lá já caducou, já prescreveu, o INSS não pode cobrar mais, mas a partir de 2019 essa dívida começou a ser exigida da educação. Em relação a esse ano, os nossos servidores podem ficar tranquilos que de janeiro, fevereiro e março nós estamos fazendo o pagamento devido do INSS dos nossos servidores da educação. Essa dívida pode ser renegociada? Esse caminho é que nós vamos buscar agora. Primeiro, judicialmente, para a gente não perder as certidões da Prefeitura por conta dessa dívida, e depois talvez buscar o INSS, buscar o governo federal, para que a gente consiga fazer o pagamento. Porque, obviamente, a gente não tem esse dinheiro. Né? Não tem como a gente chegar lá e quitar essa dívida de 37 milhões e os próximos boletos que vão chegar. Mas nós vamos, junto com a Procuradoria, junto com os nossos técnicos da Fazenda, encontrar uma solução. A gente está aqui para isso. A gente sabia desses desafios. A gente sabia que a gente iria encontrar uma cidade extremamente prejudicada do ponto de vista financeiro. E apesar disso tudo, a gente está anunciando obras, como a da Casa do Autista, ontem, com a ajuda do Jacovós. No dia de hoje vamos fazer mais um anúncio de obras. Enfim, apesar de todas essas dificuldades, as pessoas confiaram na gente, para a gente resolver esses problemas, e é isso que a gente vai fazer. Juridicamente, administrativamente, politicamente, com o governo federal, com os nossos vereadores, com a nossa Secretaria de Fazenda, a Procuradoria, todo mundo juntos, para a gente poder superar esses desafios. A gente não está aqui para reclamar dos desafios, a gente está aqui para mostrar para a população qual é a realidade que se encontra na cidade e para dizer que nós estamos empenhados em resolver esses problemas e garantir que a nossa cidade possa prosperar e crescer. E ainda cabe recurso. Tem recurso para o STJ em Brasília, para o STF em Brasília, mas são duas partes separadas. Uma parte é no Judiciário e uma parte é na própria Receita Federal. Então tem que trabalhar nos dois cantos para a gente poder
garantir que a Apucarana não fique sem receber os recursos do governo, para que a gente não fique negativado lá perante o governo e que isso não atrapalhe o desenvolvimento da nossa educação e da nossa cidade.